Oi, Marcos, Olá, boa tudo noite. bem? Boa noite, como é que tá Tudo aí? Tudo bem? preparado? O problema da gente trabalhar com risco é que a gente tem que se preparar umas 10 horas para uma live de 50 minutos. É Então, verdade. isso foi, vamos dizer, uma das coisas que eu acabei mudando aí nos últimos anos, trabalhando com gestão de risco. Então, agora a gente tem que ficar sempre se preparando, né? Então, vamos lá. Estamos prontos. E é um prazer estar falando com você, Liz, em nome da Master Sul, dos colegas do Paraná, Santa Catarina. Espero que a gente faça uma live bem gostosa e bem produtiva. Vamos lá. Vamos lá. Seja bem-vindo, Marcos. O pessoal da Master, o Marco e o Leonardo agradeceram muito a tua participação, tá? Eu comecei a live ali falando um pouquinho de você enquanto você não entrava, então já contei para o pessoal que você trabalhou há 10 anos com o sistema Linha Azul, que era o que a Receita disponibilizava, e agora você está há 5 anos trabalhando com o programa novo, que é a OEA, e também é cofundador do portal OEA, né? Que depois a gente vai entrar um pouquinho na diferença dele com o da Receita Federal. E também falei que você faz parte da gestão de risco da ABNT. Então, eu vou deixar você se apresentar um pouquinho melhor, porque tem várias siglas ali, vários programas a qual você Tá. faz parte, então eu vou deixar você falar um pouquinho deles, depois a gente volta. Pode ser? Pode ser. O Linha Azul foi um regime aduaneiro que todo mundo chama erradamente regime aduaneiro, mas foi um despacho aduaneiro expresso, que tinha uma cara de OEA e tinha um bloco 6 que era de conformidade para segurança, vamos dizer. Então, esse projeto aí nosso de 10 anos deu muita experiência para quando a gente estava já ajudando a Receita a conceber o programa OEA em 2014. A Receita convidou 8 auditorias, eram as mais representativas no Linha Azul, da qual a Rama fez parte desse processo. A ideia inicial da Receita era que a gente disseminasse o programa OEA, que era um programa inicial, além deles terem, vamos dizer, tirado a continuidade das auditorias do programa de Linha Azul. Então, no programa Linha Azul, a gente atuava como uma auditoria independente, e no início do programa OEA teve vamos dizer assim, um perfil de ter um relatório de conformidade, de validação, bem cara de auditor mesmo também. Aí, depois que a Receita descobriu o gerenciamento de risco, que é o que a gente vai falar hoje, o negócio mudou muito. Para minha satisfação, eu consegui fazer uma certificação em 2009, infelizmente a última, que é um standard de requisito de segurança das instalações, que é o TAPA, é uma certificação bem forte no mercado asiático para produtos de valores agregados altos. Na época a gente trabalhava com indústria de computadores e tinha os auditores dessa área, HP, Foxconn, então a gente acabou buscando essa certificação. Depois a gente foi para a Colômbia buscar uma certificação BASC, que é uma certificação hoje que está num capítulo BASC em 11 países, tá? Inclusive nos Estados Unidos, e essa certificação é válida por 2 anos. Então eu passei por 2 ciclos dessa certificação. Infelizmente a gente não conseguiu trazer o capítulo Brasil, talvez por problema de línguas, tudo a gente tentou fazer isso. E Uhum. aí, finalizando o que você me perguntou, nas letrinhas, eu faço parte é uma comissão de estudo especial de gestão de risco da BNT. A Rama sempre foi sócia da BNT e do CREA, e aí eu resolvi fazer parte. E foi aí que eu tive o prazer de encontrar o nosso, eu chamo de mentor da questão de gestão de risco, que é o Sérgio Ruffles. Ele está acompanhando a Uhum. gente nessa live, espero que ele esteja, ele é do Paraná também. E aí a gente começou a trabalhar fortemente com segurança da cadeia logística voltada para a gestão de risco. Então, essa, vamos dizer, uma introdução bem rápida. Eu tenho experiência em mais de 60 projetos, desde linha azul e até o EA de certificação, né? E vamos fazer um repasse geral. O legal, só para lembrar aqui, no dia 16 de março, no início da pandemia, a gente conseguiu voltar de um curso de certificação de auditor internacional, eles chamam de auditor externo, né? Uhum. Do CITPAT, vamos dizer, por uma empresa que tem bastante parecido o viés do portal EA. Essa empresa é de supply chain security também,
e International, e SCSI é uma empresa que eu recomendo vocês até buscarem, porque eles estão com cursos online, e aí a gente conseguiu buscar uma certificação de auditor CITPAT. Então isso, muito da experiência que eu vou trazer hoje para vocês, é em função desse programa CITPAT, que eu vou falar um pouco, tá bom? Tá bom. Marcos, vamos começar então falando um pouquinho sobre o que é o OEA. Muita gente fala a OEA, mas na verdade é o programa, né? Vamos contar um pouquinho da história dele, quando é que ele foi criado. A gente sabe Legal. que ele existe por uma segurança na cadeia logística, mas vamos abordar um pouquinho mais isso para o pessoal que ainda não conhece tão a fundo se familiarizar, para depois a gente entrar em alguns detalhes mais específicos. Perfeito. O OEA é uma certificação dos agentes do comércio exterior. Eles têm que representar um baixo grau de risco nas suas operações, tá? E eles têm que atender os níveis de conformidade e confiabilidade do programa OEA. O que são os níveis de conformidade e confiabilidade? Eles são itens ligados ou segurança aplicada à cadeia logística, são critérios da segurança da cadeia logística, que é o que a gente vai falar mais hoje, e também, né, para a gente falar, conformidade relacionada às obrigações aduaneiras e tributárias. Esse vai ser o grande gancho para a gente fazer uma mudança um pouco de mindset. Porque se a gente acompanhar a Receita Federal, a gente vai estar muito ligado à obrigação aduaneira tributária. Ou seja, o que a Receita sabe fazer de melhor, que é cobrar imposto, exigir que os CNPJ estejam sempre em ordem. E a nossa preocupação aqui é trazer a segurança da cadeia logística como um todo. Tá? Então, essa é a ideia do EA. Como é um programa voluntário, muitas empresas acabam, vamos dizer, quando prestam, quando entram com o seu requerimento, eles querem benefícios, querem o trade-off, que a gente chama em inglês. Esse trade-off, ele é muito forte nas obrigações de conformidade, porque a Receita quer, vamos dizer, que as empresas estejam conforme, aplicando alíquotas corretas, valoração aduaneira, transfer price, que não é transfer price, mas é a valoração aduaneira do outro lado, questões de regime, regras de origem, e são 8 critérios de conformidade. Mas o interessante é que o programa de segurança, ele também traz requisitos de critérios que a gente vai falar. Ele foi criado em dezembro de 2014, tá? Em dezembro de 2014 a gente teve um lançamento, foi em Recife. Ele era um programa já atrasado em relação aos outros programas, porque, só passando rapidamente o histórico do OEA, em 96 já tinha um projeto piloto de AO, né, que é o Authorized Economic Operator. A gente usa essa sigla, inclusive a Receita Federal, para não ficar muito parecido com a Organização dos Estados Americanos, né? Se você googar aí, você vai acabar no OEA. Mas ele começou na Suécia, com um projeto que chamava Stairway. E esse projeto do Lars Carlson, inclusive pessoa que ajudou o projeto no Brasil, na Receita Federal. E esse projeto foi se estruturando para aqueles países ali ligados perto da Suécia. O que aconteceu? Em 2001 teve o ataque do 11, né, o 11 de setembro, e aí os Estados Unidos correu rapidamente para estruturar um programa deles, que é o Customer Trade Partnership Against Terrorismo. Era só contra o terrorismo, que deu origem nessa sigla CITPAT. Então, esse programa em 2001 já fez a Organização Mundial das Aduanas, que é a OMA, né, World Customer Organization, a lançar um programa que eles chamam de SAFE, é um anacrônimo, né, SAFE de segurança, mas é um programa que virou standard para todas as aduanas. Esse programa hoje já está permeado em 83 países ou regiões. Então, esse programa, vamos dizer, é um programa que foi se estruturando. Se você pegar, acho que 183 associados da OMA, a gente já tem quase 50% dos associados da Organização Mundial das Aduanas já aderiram ao programa. Em 2006, já surge o AO na Europa. E em Brasil foi em 2014. O interessante para a nossa live também é que em 2014 começou com o EA de segurança. O EA de conformidade só veio em dezembro de 2015. Entendeu? Então eles lançaram um ano, para quê? Para fazer um projeto piloto e para atender o acordo de facilitação agora e também a Organização Mundial das Aduanas.
Então, vamos dizer que a gente comemorou em dezembro do ano passado 5 anos de programa OEA. Que é o tempo que você está fazendo parte já desse programa, né? Ô, Marcos, isso. O Alexandre faz uma pergunta aqui, que eu acho que já dá para a gente colocar ela nessa explicação do que é OEA. Que ele pede para você explicar qual que é a diferença de gestão de risco e gerenciamento de risco. Porque quando a gente fala da OEA, a gente fala muito do gerenciamento do risco, né? Então vamos dar uma explicadinha para ele ali, que daí a gente já vai dando gancho e já vai respondendo as perguntas que o pessoal for fazendo na live. Pode ser assim? Pode. Mandar um abraço pro Alexandre. E ele é da Asia Chip, né, o nosso colega. E o interessante da gente trabalhar com gerenciamento de risco, primeiro, eu não vou entrar com a gestão de risco ainda, né? Tá. É que o gerenciamento de risco, ele é uma operação, vamos dizer, que envolve para os critérios do OEA alguma coisa muito ligada a procedimentos. Então, tudo que eu falar de procedimento e processo, eu lembro de gerenciamento de risco. Tá? Então, o gerenciamento de risco, ele tem um output, um resultado, que às vezes as pessoas confundem até com o próprio gerenciamento de risco, qual seja o mapa de riscos. Então, o gerenciamento de risco é uma atividade periódica, tá? Estruturada, no qual você tem um procedimento, só que esse procedimento, ele acaba, vamos dizer, tendo um viés muito de operacional. A gestão de risco, a gente já sobe um nível, uma camada. Porque a gestão de risco é uma coisa holística. Você já vai ter que trabalhar com o gerenciamento de risco e com as suas operações. Então, você fala, mas o gerenciamento de risco só atende? Não, porque a gestão de risco tem que partir da alta direção. Então, a alta direção, ela vai descendo para baixo e vai vendo qual é a forma de gerenciar risco. O que eu achava legal passar para o Alexandre até, e ele deve conhecer isso, mas eu passo para ele, que eu acho interessante para o pessoal acompanhar, é a gente ter uma definição clara das duas pelos conceitos. Em ISO, em qualquer outra norma, vamos dizer, a gente trabalha muito com taxonomia. Então, às vezes, não é o que eu acho, o que o outro acha. Então, a Receita Federal, ela usou uma ISO, que é a de 2009, que já não poderia usar mais, porque a partir de 28 de março de 2018, essa 2009 perdeu validade porque entrou a de 2018, na segunda edição. Mas ela usa ainda uma que fala o seguinte: gerenciamento de risco é o processo contínuo que controla o desenvolvimento de um conjunto de ações determinadas. É aquilo que eu te falei. Tudo que está ligando no procedimento, isso vai sendo controlado. Então, o que é? Eu tenho que identificar, analisar, avaliar, priorizar, tratar e monitorar. Olha que espetáculo. Isso aqui é um PDCA mais aumentado. Por que é mais aumentado? Porque aqui eu posso priorizar. Isso, as pessoas devem levar muito em conta isso no gerenciamento de risco. Porque não é só o PDCA. Eu não preciso fazer PDCA de 100 eventos de risco. Eu posso priorizar aqueles que têm maior nível de risco. E a questão da gestão de risco, por sua vez, eles definem como um conjunto de ações direcionadas ao desenvolvimento e implementação de metodologia e estratégia. Então, já é um negócio ligado para a alta direção. Então, eu faria vamos dizer, essa diferenciação entre os dois. Mas é uma pergunta bem legal, oportuna, e não combinei com ele, mas achei uma pergunta bem interessante. Mas segue aí, então, vamos lá. Depois a gente dá os créditos para ele. Ô Marcos, e por exemplo assim, ó, as pessoas sempre perguntam quanto tempo eu preciso me preparar, quanto tempo eu preciso até que a Receita Federal venha fazer a vistoria aqui e me dê o ok e me certifique como um operador econômico. Então, eu acho que a gente podia explicar para o pessoal por que uma empresa ela entra no programa OEA, né? Porque ela não tem benefício fiscal por enquanto. Daqui a pouco a gente vou dar um spoiler, já que daqui a pouco a gente vai falar da importação lá na frente, que os importadores vão ter algum tipo de benefício, mas a princípio não existe benefício fiscal nenhum. Então vamos explicar para o pessoal por que eles entrariam, por que um cliente meu falaria assim, Liz, eu quero ser OEA, o que eu faço e por que eu entro nessa cadeia logística? E aí a gente já fala um pouquinho desse prazo que leva entre o meu preencher o requisito, né, no sistema da Receita Federal e passar pela auditoria. Tá bom. O legal falar que não é um benefício fiscal, a gente
a gente tem uma vedação de não entrar em benefício fiscal por causa da própria OMC, tá? Então, o último benefício fiscal no qual eu trabalhei foi em 99, que era o regime automotivo. Então, por isso que às vezes eu tenho também um outro mestre, que é o Francisco D'Angelo, ele sempre me puxava a orelha na hora que eu falava de benefício fiscal. Então, não tem benefício fiscal porque não é atrelado a impostos, não é um regime drawback, que tem suspensão, não é cumulativo a isso, então não funciona desse jeito. A tua pergunta, ela é bem oportuna, porque é o seguinte, o processo de certificação envolve muito um tripé, que eu estou usando até uma sigla aqui, que eu achei legal, que tem a ver com o exame da Covid, né? Qual é o PCR, não é? Não tem um exame de tripé. Então, eu vou usar essa mesma sigla para ninguém esquecer. Então, o que é o PCR para agora, para a gente trabalhar no EA? São os procedimentos, que é o P, legal. O C, que eu chamo de capacitação, que é maior que treinamento, depois a gente vai entrar de novo, né? E o R de risco. Então, tudo começa com procedimentos. Então, se você pegar uma empresa hoje que não está preparada, não tem um procedimento escrito, para conformidade ela vai ter que escrever em torno de 20, 21 procedimentos. Então, isso, às vezes, não é só escrever procedimento, você tem que implementar, e além de ele ser um requisito obrigatório para o EA, ele tem que ser implementado e tem que ser seguido e tem que ter controles e registro. Então, muitas das empresas, a gente chama isso de curva de aprendizado. Isso não se faz de um mês para o outro. Então, geralmente, essas empresas que não têm procedimentos estabelecidos, ela pode demorar 6 meses, numa hipótese, vamos dizer, num prazo muito alongado. Uma empresa que já tem uma ISO, que já tem uma ideia de procedimento, ela pode não ter os procedimentos que são pedidos para a Receita, mas ela já tem uma cultura. Então, essa empresa já tem uns 2, 3 meses para estabelecer essa etapa que eu chamo de principal do projeto EA. O que acontece? O projeto EA ele envolve requisitos de admissibilidade, de elegibilidade e os critérios de conformidade ou segurança. Então, geralmente, quando você entra nos critérios de conformidade e com os procedimentos feitos, você já consegue trabalhar num gerenciamento de risco no primeiro ciclo de gerenciamento de risco, que é suficiente para submeter para a Receita Federal. Então, esse requerimento enviado, a Receita Federal se obriga em 15 dias a analisar a admissibilidade do processo, que é uma coisa rápida, é a certidão negativa ou positiva com efeito negativo, o domicílio tributário eletrônico e a questão se a empresa está no SPED no contábil. No SPED contábil. Se está nos 3, em 15 dias ela despacha internamente e comunica o requerente que o projeto dele foi admitido. A partir desse momento, eles estão cumprindo fortemente o prazo de 90 dias e para surpresa, para ser legal, assim, hoje, para ficar bem mais coerente com esse tempo de pandemia, eles estão fazendo certificações virtuais. Já fez certificação virtual de uma empresa de um colega meu lá em Juiz de Fora, que foi certificada agora, uma ferrovia, muito legal, e está começando a ser virtualmente. O legal vocês entenderem no mercado do Paraná que a gente tem uma delegacia especial para atender a região sul do país. E ela é muito bem, vamos dizer, dirigida por uma pessoa que conhece muito bem o programa CityPet, trabalha muito bem com gestão de risco, teve vários treinamentos, que é o Boassi, que é o chefe da delegação em Curitiba. Tá? Existem outras 5 regiões no Brasil toda que atendem outras regiões, não é igual região fiscal, que a gente tem 10 regiões fiscais. Né? Tá? Então, respondendo objetivamente sua pergunta, em 90 dias a empresa está com o requerimento aprovado e uma semana ele está publicado no Diário Oficial da União e a empresa já pode gozar dos benefícios de ser um OEA. A Maísa faz uma pergunta ali nesse gancho, se é possível implantar o OEA antes de iniciar o processo de transporte internacional. Eu não sei se ela é agente de carga ou se ela é cliente final, mas eu entendo que ela não tem ainda algum tipo de liberação junto com o radar ou... Ih, o Marcos travou. Será que caiu a conexão dele? Não. Não, eu estou quietinha, que eu estou bem concentrado. Achei que já travou a tua conexão. Então, mas ela, desculpa, qual é a função dela na cadeia logística? Então, eu não sei se ela não falou ali. Ela só perguntou se era possível implantar o OEA antes de iniciar o processo de transporte internacional. Ah, ela é agente de carga, ela acabou de escrever ali.
Então, se ela é agente de carga, ela tem que ter um retrospecto de 2 anos. Hoje não tem mais aquela autorização para agente de carga que a gente tinha 10 anos atrás. Aí vocês podem até me ajudar nisso daí. O que precisa? Ela precisa ter um retrospecto, entendeu? Então, se ela já tem um CNPJ há mais de 24 meses, ela já tem condição de estar operando, entendeu? Muita gente, às vezes, abre e não tem um radar, não tem... Então, não, porque você não tem histórico de operação. Então, para um agente de carga, ela já pode trabalhar sim. E aí, se ela não cumprir os 24 meses, que é um requisito de admissibilidade, ela vai ter que esperar, entendeu? Ou ela submete e o projeto dela é arquivado até completar os 24 meses. Tá bom? Ela diz que sim, então provavelmente ela já tem essa história. Maísa, se você tiver alguma pergunta ali um pouco mais específica, manda pra gente, que daí qualquer coisa o Marcos faz contato com você depois da live, tá? Ô Marcos, e qualquer pessoa pode entrar nesse programa OEA? Qualquer importador, qualquer pessoa ramo, jurídica hoje. Qualquer né? pessoa jurídica, claro, qualquer empresa. Sim. De qualquer não tem ramo. Limites, de qualquer ramo, importador, ele é vedado às trainings, que elas não podem entrar, porque a operação tem que 90% da importação tem que ser por conta própria. E aí os outros requisitos não tem requisitos mínimos, só você precisa estar num processo, vamos dizer, maduro de cultura de gestão de risco, tá? O legal, se você me permitir, esse programa brasileiro, ele começou a ter muita semelhança com o programa americano. Por que eu faço esse gancho? Não é nem para valorizar a questão do CITPAT, é que no CITPAT a gente já tem dados da própria Organização Mundial das Aduanas, a gente tem quase 12 mil operadores, número de operadores certificados lá. Inclusive por ele tá funcionando desde de 2001, né? Então, o que acontece? Ele foi lançado em novembro de 2001 e todas as diferenças que tinham, quando você faz um acordo de reconhecimento mútuo, ou seja, país, tem 3 pilares para trabalhar no OEA. Tem o pilar que é setor público com privado, tem o público com público, que seria aduana com aduana, e tem o própria Receita com os agentes que regulam o comércio exterior. Tá? Esses agentes governamentais, vamos chamar ANAC, Anvisa, Inmetro, todos esses aí. Então, o que acontece? No aduana, o Brasil tem forte interesse em trabalhar com os Estados Unidos. E aí, ele trabalhando com os Estados Unidos, as empresas que têm benefício aqui vão acabar tendo benefício na aduana americana. Um fast lane, uma inspeção, vamos dizer, já feita no país de origem, que saía mercadoria, então isso é muito importante. Então o Brasil foi meio se adaptando, porque tem grupos de trabalho da Receita, grupos muito, vamos dizer, fortes, interessantes, e os Estados Unidos tem um viés diferente do Brasil, porque os Estados Unidos hoje tem por volta de 60 mil pessoas trabalhando só no Customer Border Protection, entendeu? Eles têm, talvez, de território, os mesmos 12 mil quilômetros, não sei se é 12 mil quilômetros que a gente tem de fronteira, mas a gente tem de fronteira, de fronteira mesmo, mas a gente faz menos fronteira com os outros países. E aí os Estados Unidos tem com o México e com o Canadá. E eles têm um modal diferente, eles usam muito mais o transporte rodoviário do que a gente. Acho que mais de 65% do transporte dos Estados Unidos é rodoviário. Então imagina 60 mil agentes atuando com o que a gente chama de law enforcement, coisa que a Receita Federal não tem aqui no Brasil, que é esse law enforcement, ou seja, o poder de polícia. A Polícia Federal tem que trabalhar em ação junto com a Receita. E aí a gente tem 38 pessoas numa equipe OEA hoje, números atualizados, 8 pessoas da Coana que participam de outras estruturas, mas são suporte, não, são a direção da equipe OEA, e lá a gente tem 60 mil funcionários. Hoje, se você pegar um dado da Receita Federal, você deve ter 9 mil funcionários atuando Receita Federal, já com a junção da Previdência, cada ano entrando em aposentadoria, não tendo novos concursos, né? Acho que o último foi em 2011, nem lembro, eu participei até desse concurso. E aí, essa redução está deixando os fiscais mais especialistas na parte tributária, na inteligência fiscal, e mais, vamos dizer, vou usar uma palavra aqui ruim até para deixar gravado, mas relaxado na segurança logística. Porque o fiscal, além, eles estão numa crise existencial.
Eles não sabem nem como se portar com o crime organizado, tudo. Eles sabem, vamos dizer, investigar CNPJ. Então, imagina você pegar a lavagem de ativo de uma quadrilha de traficantes de drogas. Provavelmente eles não vão ter CNPJ, né? Então, não adianta eu fazer operações só lava-jato depois para pegar a ponta da cadeia logística do crime, né? Então, essa que é a diferença que a gente busca hoje em trazer mais importância para, vamos dizer, para o controle aduaneiro das fronteiras, das exportações marítimas e do transporte rodoviário, todos eles que podem ser certificados hoje OEA. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, além dessa cadeia logística importador-exportador, transportadores são muito bem-vindos ao programa. Agentes de carga com uma visão diferente de hoje, um agente de carga no qual ele presta informações relevantes e também teria que cobrar da Receita benefícios relevantes, que eles não têm. Os agentes de carga têm poucos benefícios. E os terminais portuários e aeroportuários, mais o REDEX e, vamos dizer, e depósitos alfandegados. Então é muito restrito. A gente não tem, vamos dizer, os armazéns gerais, os depotes, outros que poderiam ser certificados e não pode quebrar o elo numa cadeia logística. Então, era bem dos armazéns gerais. Era bem dos armazéns gerais que eu ia te perguntar agora, se você via alguma vantagem deles fazerem parte do programa OEA. Eles não podem, porque eles não podem, mas se você via alguma vantagem se eles pudessem fazer parte do programa. Com certeza, porque a gente trabalha no OEA com 5 critérios de segurança. A segurança da carga. A segurança da carga está muito ligada com cargas containerizadas, tá? Então é compartimento de carga, adulterado, tudo. Então imagina os armazéns gerais, eles manuseiam muita carga. Se você fizer uma estatística de quanto passa pelos armazéns gerais antes de uma exportação, pode ser grande esse número. Tá? A gente tem dificuldades, às vezes, com cargas a granel, com cargas que não são containerizadas. Então, mas a gente trabalha com isso daí. Depois a gente tem questões de segurança, são 5 critérios, tá? Na questão de segurança física das próprias instalações, tem segurança também na questão do gerenciamento de risco e as outras seguranças que vão advindo desse processo, entendeu, Luiz? Então, eu acho importante que exista treinamento de conscientização de ameaça desses agentes, vamos chamar, mas sabendo que isso faz um processo diferente do que a gente estaria esperando para a gente trabalhar com uma segurança mais completa, né? Mais aderente ao programa OEA. Tá? Veio uma pergunta aqui no nosso inbox aqui. Qual é a principal coisa que a Receita quer fiscalizar colocando o sistema, o processo, né, o programa OEA em funcionamento? O que eles querem de fato fiscalizar se acontece ou não? Na minha opinião, para o OEA de segurança, eles querem fiscalizar 2 coisas importantes, que é a gestão de parceiros comerciais, que é um critério importantíssimo, e dentro desse critério tem a gestão da cadeia logística, que é uma novidade para muita gente. E para o agente de carga não é novidade isso. Ou seja, ele teria que identificar todos os elos, vamos dizer, de uma cadeia de logística segura. Então, essa gestão da cadeia logística, geralmente feita pelo exportador, ele tem que saber do ponto de origem até a ponto de chegada da carga, todo mundo que manuseou a carga dele. Então, a dificuldade, às vezes, do agente de carga é que o agente de carga não manuseia a carga, né? Então, demorou muito para a gente mudar esse mindset da Receita. Porque a Receita sempre entendeu que o agente de carga estaria... Não manuseia. Mas ele tem informações. Então, se eu fosse um gestor da área de segurança, eu trabalharia com dois critérios importantíssimos, que é a seleção com quem eu estou, que são os parceiros comerciais, e a gestão da cadeia logística. Os outros critérios são importantes para todo mundo. RH, TI, sabe? Quem trabalha no RH, quem são os cargos que são cargos sensíveis para a conformidade aduaneira ou conformidade da segurança logística, legal. Como que é feita a segurança das instalações, como é feita o controle do acesso físico, como é a segurança da carga, se tem lacre, se faz a inspeção dos 7 pontos no container, dos 17 pontos no caminhão, tudo isso é importante. Só que o que dá o mindset, que é o que a gente
quer puxar para vocês, porque a pergunta do que a gente não pode sair é como proteger a empresa com o programa OEA. Então, eu protegeria a minha empresa fazendo o quê? Uma gestão de riscos bem forte e trabalhando com meus parceiros logísticos de uma maneira que eu consiga buscar quem já é certificado, por ter o aval da Receita, e quem não é, eu vou trazer todos os conceitos de certificação para essa empresa entender como é que funciona. E isso que é legal, por exemplo, no CityPet. No CityPet, eles trouxeram, e a gente trabalha com uma empresa que provavelmente a gente vai trazer eles para o Brasil também, que eles trabalham com todos os transportadores, 80% dos transportadores que fazem as rotas México, Estados Unidos, Canadá e vice-versa. E por quê? Porque eles estão meio homologando essas empresas. Então essas empresas acabam sendo homologadas, não é por um instituto, vamos dizer, por uma associação de transportadores, muito pelo contrário, mas por alguém que está preocupado com a gestão de risco. Então, se a Receita conseguisse trazer os transportadores, e a gente tem um trabalho muito forte disso, porque quem que faz gestão de risco hoje interessante para a gente são as companhias de seguro. E as companhias de seguro, usando muito desse data mining, desse processo novo de inteligência, a gente começa a trabalhar com dados muito importantes, que talvez estejam já inicialmente trabalhados num PGR, que todo exportador acaba assinando, mas muito com viés de roubo de carga. E aqui a gente está falando de contaminação de carga. E contaminação de carga é não deixar introduzir material ilícito numa carga que vai ser exportada, tá? Que é geralmente drogas, armas, pode ser outros contrafeitos, e nos Estados Unidos ou na Europa tem pessoas, tráfico de pessoas também, então isso também podemos falar até de arma química, tá? Então é aí que a gente chama de outro tipo de contaminação, tá? Quando a gente fala ali de cargo sensível, a Patrícia da CNH, ela faz um gancho e fala que ainda é muito polêmico essa questão do cargo sensível, né? Ela pergunta se tem alguma dica que você pode dar do que eles podem passar de parâmetro para o RH fazer pesquisa, né? O que eles podem falar assim, olha, eu preciso disso para selecionar uma pessoa que seja cargo sensível, que vai trabalhar na exportação, provavelmente ela deve ser de agente de carga. A Patrícia, ela conhece muito bem como é que funciona o mercado, porque ela está acompanhando há muito tempo as certificações de outras empresas até. A dificuldade que geralmente acontece é que o pessoal de comércio exterior acaba não conseguindo ter influência no RH para definir quem é cargo sensível. Então, eu como consultor, vamos dizer, treinando e mudando várias vezes, eu consegui fazer o seguinte, eu defino com a empresa quais são os cargos sensíveis, vamos dizer, se a gente está falando de conformidade aduaneira. Então, geralmente não, é todo o pessoal que está na área de comércio exterior, tá? Mais o pessoal ligado à informação TI e alguém de contabilidade fiscal que pode alterar a conformidade aduaneira. Tá? Então, eu fecho esse circuito. Quando a gente fala de gestão de carga, de segurança de carga, aí já começa a entrar pessoal de armazém, pessoal que trabalha no dia a dia vamos dizer, com empacotamento, com invase, com expedição da carga a ser exportada, contratação, tudo. Mas legal que o comércio exterior define isso. Aí tem que levar para a alta direção, e da alta direção tem que puxar o pessoal do RH e estabelecer a descrição de cargo desses cargos sensíveis. Então, eu não estou querendo saber as pessoas que estão trabalhando nele. Primeiro, eu trabalho na descrição de cargo. Então, toda a descrição de cargo acaba tendo quais são as responsabilidades de um cargo sensível também. Então, se ali está num cargo sensível, se eu for fazer auditoria da empresa, tem que estar na tua descrição de carga. Zelar pela conformidade e pela segurança logística da Master. Legal. Então, isso já estabelece. O que acontece que as pessoas se enganam, às vezes, é o que é um desvio de conduta. Desvio de conduta já está no código de conduta. Se você pegar uma empresa forte como a CNH, qualquer desvio de conduta que está ali tem a ver com o que a gente busca no cargo sensível. Qual a dificuldade? É que tem que ter um monitoramento mais próximo das pessoas que estão ocupando o cargo sensível. E eu não estou pedindo para você entrar na mídia social da empresa, não estou fazendo nada. Eu só estou pedindo para você fazer um monitoramento mais contínuo sobre a sensibilidade do cargo, tá? Então, esse cargo sensível,
ele acaba sendo fácil de tratar se ela usar o código de conduta. Essa é a minha dica. Então, ela tem um código de conduta, um manual. Então, aquele código de conduta que geralmente a pessoa só assina na admissão, ele acaba sendo uma ferramenta de monitoramento do RH naqueles cargos sensíveis. E aí, qualquer apontamento vai na ficha da pessoa que está ocupando aquele cargo naquele momento. A mesma coisa para quando ela for contratar e a mesma coisa para quando demitir. Sendo que quando demite, tem que ser todo mundo fazer um processo de demissão, não só para o cargo sensível. Então, a resposta é meio para esse lado aí. Eu vou juntar duas perguntas aqui agora. O Marcos e a Fernanda, os dois falaram da questão do despachante aduaneiro. O Marcos até falou também ali das tradings, como é que funciona e tal. Ele fala assim, eles também geram eventos de risco no processo logístico. Eles não deveriam ser pessoas inclusas no sistema OEA? E aí a Fernanda já vem com um gancho perguntando tudo isso e fala como é que ficam as pessoas físicas, os despachantes aduaneiros físicos nesse processo como um todo. Aí vai ter uma coisa polêmica, né, que é a questão que os despachantes foram tirados do programa OEA, por uns motivos que não cabe a gente discutir nessa live agora, e eu sempre prezei vamos dizer, pela importância do despachante aduaneiro. Não acho que os despachantes aduaneiros deveriam ser certificados como conformidade, como ele é, como as suas empresas. Eu acho que eles deveriam ser, porque o que faz diferencial daqueles programas que eu busquei certificação, que tem capítulos. Então, eu não posso fazer um one size fits all, sabe o que é? Todo mundo vai ser. Então, imagina, eu pegava um despachante aduaneiro que tinha que fazer exatamente a mesma lição de casa que tinha que fazer um importador e exportador. E às vezes ele trabalhava muito fortemente, vamos dizer, na classificação fiscal, ele trabalhava muitas vezes numa operação de ponta, numa fronteira de exportação, como eu tive alguns despachantes, ou ele trabalhava lá em Itajaí e era um cara especializado em carga refrigerada. Então, depende muito desse perfil. O que a Receita buscou, falou, não, eu quero que o perfil seja atualização da legislação tributária aduaneira. E colocou aquele exame de ESAF, que o cara tinha que ter 80%. Aí os despachantes que vamos dizer, que se acharam que não deveriam prestar esse exame, com as razões pessoais de cada um deles, acabaram entrando pela janela, que eu chamo, né? Então, pela porta dos fundos. E aí desestabilizou a Receita acabou tirando eles. Se eu pegar esse compêndio que eu me baseio muito antes de fazer apresentações, tem um compêndio de 2019, os despachantes aduaneiros, ou brokers, eles estão em todos quase programas, desses 83 que eu conversei com você. O problema aqui também envolve a legislação, que a gente confunde a obrigação de uma comissária de despacho com o despachante aduaneiro. Então, no aniversário de 5 anos, foi ventilado pela FE Aduaneiros que voltariam os despachantes aduaneiros, mas não foi, realmente isso não veio da alta direção, do Jackson Corbari, estava todo mundo esperando, vamos dizer, uma mudança de um marco legal, que a gente está falando, no qual o despachante voltaria para o programa OEA. Eu torceria para voltar, dos 40 despachantes, eu ajudei 15 despachantes a entrarem no programa OEA, e depois, para justificar para eles todo o esforço que eles fizeram, e depois falar que eles não mais entrariam no programa, realmente foi difícil. O problema é que esses 15 ou 40 são muito poucos por um universo de despachantes que a gente tem. Então, a ideia, talvez, da Receita era flexibilizar os exames, mas o que eu acho, tudo que é voluntário, então ninguém estaria obrigado a fazer isso. Só que o judiciário entendeu que às vezes estava cerceando o direito dos despachantes aduaneiros a atuar. Não, eles não estariam cerceando. Só que aí fica uma pergunta que o colega fez aí agora, né? Eles são muito importantes. Então, o que a gente faz na análise de um programa OEA? Eu peço para as empresas trazerem despachantes confiáveis, e caso a empresa tenha um gerenciamento de risco legal, ela aplica o gerenciamento de risco também para esse prestador de serviço. Ele vira a ser um prestador de serviço dentro da estrutura logística dele. Tá? Então, o que acontece nessa hora? Esse despachante aduaneiro está inserido dentro do programa, com certeza. Tá? Mas não por causa da Receita Federal. A gente não precisa ficar muito preocupado com a Receita Federal, porque vamos pensar bem. A Receita Federal sabe fazer bem o quê?
Ela é uma instituição que já completou... Fiscalizar impostos. Fiscalizar, né? 58. Ela entende de gestão de risco, sabe? Ela entende de gestão de risco aduaneiro de imposto, concordo. 52 anos, tem no artigo 237 da Constituição, a fiscalização e o controle são essenciais à defesa do quê? Dos interesses fazendários. Ninguém falou dos interesses de fronteira. Isso precisa mudar, sabe? Esse modelo que eu passei para você do americano, o modelo chinês, inclusive, que os dois cobram impostos, mas também fazem toda essa regulação, tem países que separam isso no Ministério da Justiça. Se não mudar isso, não adianta. O que vai acontecer? Eles vão continuar fazendo gestão de risco da parte tributária, opa, essa empresa aqui, e o que é o maior, vamos dizer, índice para eles atuarem na gestão de risco? Essa empresa aqui, se eu atuar, eles vão pagar. Essa aqui, se eu atuar, eles não vão pagar, porque já devem. Então, vão atuar quem. Então, quem acaba fazendo uma coisa ou outra errada, essa empresa está sempre no holofote da Receita. Não é a ideia do EA. Então, eu acho que a ideia nossa é descolar disso, entendeu? Sim, até porque a Receita consegue por 5 anos, se a gente for falar só em questões fiscais, né, da fiscalização deles de tributo, de imposto, de multa, eles têm durante o desembaraço da mercadoria e os próximos 5 anos pós-desembaraço para fazer o pós-despacho, para fazer algum tipo de fiscalização. Quando a gente fala matei da charada? Não, mas fala, quando a gente fala do EAS, o que acontece? Quando a gente fala da OEA, vamos supor lá, que a gente está falando em tráfico de drogas, né? Se não pegar até o final do processo, eu não tenho mais 5 anos, mais um dia, mais 3 dias. Chegou no final, acabou, distribuiu. A Receita não tem mais nada. Então, realmente, eles precisam fazer esse mindset agora, por quê? Porque eles estão deixando, talvez, passar uma parte do processo, porque eles não conseguem fazer uma pós-fiscalização. É aí que entra a OEA, e aí a gente colocar todo mundo dentro da cadeia. Eu até queria que você explicasse um pouquinho como é que acontece, por exemplo, na Europa lá. Se a gente tem cargas que saem de Colômbia, de México, onde é que a gente tem um alto índice de drogas, então, que passa por um hub na Europa. Vamos pensar em 2 hubs muito importantes para a Europa, que eu acho que a Holanda, o Porto de Roterdã é um case, a gente estudou bastante ele, inclusive com o pessoal de uma empresa que era de agente de carga, muito importante. Aí a gente fez um estudo bem legal do Porto de Roterdã e o Porto Alemão, por exemplo, Hannover, Hamburgo, qualquer porto. O que acontece? Dos import duties que, vamos dizer, um país europeu paga, 20% fica com esse point of entry. Esse point of entry é interessante porque ali existe a transmodabilidade. Você vai sair de um modal e ir para um outro modal. Talvez ferroviário, até terrestre. Então, eles investem muito. Só na Holanda, de 900 funcionários, eles fizeram agora, pós-Covid até, chamaram mais 300 funcionários. Então, estou com 1.200 funcionários analisando o quê? Dados, gestão de risco. Só. Ninguém está lá abrindo container. Quem abre container é um terceiro. Então, tem técnicas para abrir container, o cara entra com um canudinho para saber se tem contaminação de gás cianureto, de algum outro gás letal, se tem uma bomba. O agente, ele está por trás, ele está fazendo uma inspeção de risco totalmente trabalhada com gestão de risco. Então, o legal dessa ideia, esses port of entry, eles ganham 20% do import duty. Para que serve os import duty aqui nosso? Não serve para isso. Serve para, você vai ter mais imposto de importação porque é um bem. Eles usam até o critério de IPI, que é essencialidade, para fazer atributo do II. O II não vira uma regulação e traz de maneira transparente para o fiscal da Receita para investir nisso. Então, o modelo europeu é muito interessante, o modelo americano é muito interessante. O modelo colombiano, inclusive, é interessante, entendeu? Porque tem uma gestão prévia, porque senão a Colômbia acabaria não exportando. Então, por todas as dificuldades que Colômbia e México têm, o programa deles hoje, o EA, é mais avançado que o nosso, sabe? Apesar do nosso ser mais moderno, entendeu? Então, além da Colômbia, eu te falei, tem outras associações que regulam o comércio exterior, como é a BASC, igual eu falei. Então, existe essa preocupação.
Então, se houvesse essa mesma preocupação com as exportações brasileiras, e aí eu tenho um dado de abril aqui que você pega no programa OEA, nós temos 2% das cargas foram inspecionadas para não OEA na exportação, 2,27% é o dado, e quem é OEA, 1,13%. Então, qual é o benefício que você fala? Benefício logístico nenhum, porque não tem inspeção, não tem pagamento de imposto. Então a Receita está fazendo o quê? Está sendo negligente nesse ponto. O ideal seria que essa curva de inspeção de não OEA chegasse a 30%. Ou desde a época que eu começo no comércio exterior, que até minha empresa é anterior à própria Receita Federal, brincadeira, a minha é de 67 e a Receita é de 68, de novembro. Lá você inspecionava 100% das cargas, tanto de importação quanto de exportação. Então, sabe, aquele canal amarelo que a gente tinha na exportação, para regime de exportação drawback, começou a ser muito em função, de novo, de arrecadar imposto. O cara estava preocupado em pegar você no... esse cara está exportando um drawback, então vamos dar um canal amarelo para ele. Então a gente está tendo uma imagem muito negativa perante os outros países. Hoje o objetivo não é falar de drogas, mas a gente está estudando muito forte a questão de drogas, com relatórios da ONU, tudo, da organização que só cuida de drogas, e o Brasil, infelizmente, rivaliza, às vezes até com o Vietnã. Eu recomendo vocês verem uma série na Netflix de droga agora como Business. São 6 capítulos espetaculares. Foi lançada faz uma semana ou 2 semanas. Então assistam esse daí, porque vocês vão entender como é que funciona o mercado da cocaína, e outros opiáceos, e outros LSD, e outros... Qual que é o nome da série? Drug Business. Se você pôr Drug Business, você acaba vendo. É uma mulher que trabalhava na CIA, ela apresenta, é muito mais legal para quem gosta desses aeroportos, ou quem gostou de Narcos, vai, porque é muito esclarecedor e abre muito a gente cabeça. Porque até hoje a gente não consegue responder umas perguntas. Por que o tráfico da Colômbia é forte? Por que o Brasil é intermediário? Por que uma pasta tem que ser refinada lá e não pode ser refinada nos Estados Unidos, onde que realmente se consome? Então, é um espetáculo. Vale a pena vocês assistirem. Marcos, passou correndo o nosso tempo. A gente tem um pouco menos de 15 minutos de live. Tá. Mas a Patrícia fala aqui quais são as rotas na questão de rota marítima, né? Quais são as rotas que apresentam o maior risco de contaminação? Seria a Bélgica e a África? Sim. Seria? Não, agora sim, a gente vai ter que fazer mais rápido as nossas respostas. Não, mas a Patrícia sabe sim. Só o problema é que a gente não tem informação pela Receita Federal. Olha que triste. A gente tem que buscar isso lá fora, tem que buscar com os agentes de carga, mas a gente pode pôr essa rota, Bélgica, Antuérpia, sabe? África muito forte. Um dos seriados, Patrícia, que você deve assistir, vai mostrar como que a droga na África, vamos dizer, no oeste africano, né, está muito forte também, porque é a nova rota, vamos dizer, para desviar, inclusive, para entrar na Europa de uma maneira mais fácil. A Bruna pergunta aqui, ó, a OEA veio à tona junto com a do INPE. Atualmente, qual seria a principal contribuição da OEA para a do INPE? Tá. Hoje, a do INPE tem a ver com o desembaraço sob águas. E o desembaraço sob águas só pode ser feito pelos operadores OEA. Então, o programa OEA com a do INPE, ele está fortemente ligado ao benefício. Tá? Então, é exatamente isso. É o desembaraço antecipado sob água. Não tem outro benefício até agora. Os benefícios que muita gente vai perguntar, que já foram aprovados, inclusive, pela Coânia e a coordenação de arrecadação, é a questão da declaração consolidada. Esse benefício está atrelado muito ao EA de conformidade. Então, como a gente está falando que tem poucos benefícios para segurança, talvez seria interessante propor para a Receita Federal, através de várias empresas que já estão entrando no programa OEA, falar, opa, se eu trabalhar com operadores seguros, eu queria um benefício maior. Então, quem vai puxar sempre os operadores seguros são os próprios importadores e exportadores. Muitos importadores que exportam também, infelizmente. Então, fiz uma estatística aí para vocês terem uma ideia, 60% dos quem está certificado hoje é menos de 450 empresas ativas hoje.
Então, 60% é essencialmente exportador, entendeu? Então, 30%, 40%, que seria o resto da cadeia, se for falar em 100%, eu não estou falando dos agentes, nem os outros intervenientes. Aí seriam eminentemente exportador também, mas 60% é ainda por conformidade e para cada, vamos dizer, 10, 6 são ligados à conformidade tributária, que estão no EA de conformidade nível 2, tá bom? O Wagner faz um gancho aqui perguntando das notícias do INPE e o que virá de novo nesse processo. A questão dos pagamentos do imposto, o pagamento diferido dos impostos, eles vão entrar aqui também? Sim. A gente vai ter algum tipo de benefício? Sim, com certeza, né? Você tem um fluxo de caixa, você vai ter uma gestão muito mais concisa, né? Você pagaria no dia 15 do mês subsequente todos os impostos gerados naquele mês, o dólar de cada operação. E isso, antigamente, a Receita estava até querendo que prestasse uma garantia para isso. E aí hoje, acho que até eles abandonaram essa ideia de garantia, que seria vamos dizer, tá na legislação lá do SAFE e tudo, mas não aplicaria para o nosso contribuinte. Quem está aqui no EA mesmo, está pagando todo dia DARF de imposto, toda hora, todo desembaraço. Então, isso economizaria muito em questão de fluxo de caixa e operação, vamos dizer, burocrática de você estar sempre fazendo recolhimentos. Então, aí o mais legal é fazer uma declaração consolidada, tá? A declaração consolidada, ela também tem que ver com os cadastros dos operadores estrangeiros. Então, isso também está meio permeando com o catálogo de produtos. Então, você tem que ter o cadastro dos operadores pronto e homologado, porque é esse cadastro que vai fazer o Brasil conversar com o acordo de reconhecimento mútuo. Eu não sei até hoje, para mim é uma incógnita, porque a gente tem um acordo de reconhecimento mútuo com a China, mas não teve nada ainda. E o conjunto de trabalho com os Estados Unidos está desde 2015, desde maio de 2015. Então, eu estou focando muito nesse acordo. Os acordos, inclusive, para vocês terem uma ideia, talvez os acordos nem precisam mais ser negociados bilateralmente ou entre regimes. A ideia da Receita futuramente, talvez, é negociar os acordos com os OEA já homologado pela OMA. Olha que legal. Então, se você já tem um OEA homologado na OMA, que seria o caso do Brasil, ou seria o caso dos Estados Unidos, todos esses acordos homologados já podem ter acordo de reconhecimento mútuo entre si. Então, a OMA ganharia força, como a Organização Mundial do Comércio está perdendo força, tá? Aqui, alguém me mandou aqui, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 327 importadores e exportadores ativos. Por volta de 15% está no Paraná e Santa Catarina, é muito baixo ainda. Tá? Então, esses 327, a Receita, esse corresponde aos 400 certificados, 498, se vocês pegarem lá o número de certificados. E está com uma corrente comercial de 30% do país. Até menos que 30%. A Receita parou até de dar esse dado, porque deve dar muito trabalho para eles dar esse dado. A ideia deles é chegar em 1.500 empresas certificadas. E isso aconteceria quando? Talvez daqui 5 anos. Então, no nosso planejamento, da nossa consultoria, a gente acha que esse longo prazo, ainda de mais 5 anos, nós teríamos 1.500 certificados ativos. Tá? Somando tudo, e aí a gente teria já 50% do comércio exterior sendo operacionalizado por empresas OEA. Marcos, a gente ainda tem várias perguntas aqui que o pessoal fez. A gente vai acabar tendo que responder essas perguntas em box para o pessoal. Eu converso com você e a Gabriela, a gente conversa com você depois para responder, porque infelizmente o nosso tempo é curto, senão daqui a pouco vai cair a nossa live e a gente vai ficar com ela pela metade. Então, eu queria te agradecer essa quase uma hora que você disponibilizou. A Mastersul te agradece, você é nosso parceiro também nas nossas certificações. A gente acabou não falando um pouco sobre o teu portal OEA. Eu queria só divulgar ali que é portaloea.com.br, né? Se alguém quiser entrar lá e entender um pouquinho mais do teu. O portal OEA vai ser espetacular para as pessoas buscarem certificação de pessoas. A gente não está preocupado com certificação de empresa. Então, ali, o cara que é o CPF, ele vai ter uma agilidade, ele vai ter uma coisa objetiva, amigável. Então, ele não vai ter aquele medo que a Receita Federal dá para o CNPJ. É o CPF que vai ser o nosso principal cliente do portal EA, tá bom?
e o Portal EA vai estar com a EO Academy e outras empresas de parceria também, para a gente divulgar de uma maneira mais ostensiva a partir do mês que vem. A gente divulga o teu canal embaixo ali da nossa live. Perfeito. E vamos respondendo o pessoal. Muito obrigado pelo teu tempo e vamos ver se de repente a gente não faz uma outra em YouTube com mais convidados. Perfeito. Então te agradeço, obrigado e vamos deixar isso gravado para ver se vai ter bastante audiência. Obrigado aos amigos que ficaram até agora e vamos agora voltar ao nosso ritmo aqui, tá bom? Obrigada, Marcos. Pessoal, obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Boa noite, um abraço. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.